Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 9. O enterro da mãe na quarta-feira foi o último ritual doloroso que a família Adams teve que suportar. E como Sabrina lhe pedira, o padre o conduziu de forma curta e gentil. As cinzas da mãe estavam numa grande e bonita caixa de mogno. Nenhum deles gostou de pensar em Jane, desaparecida de suas vidas e reduzida a algo aparentemente tão insignificante e pequeno. O impacto dela tinha sido grande na vida de todos. Agora estavam deixando-a ali, para ser enterrada num cemitério com estranhos no jazigo da família. Não esperaram para ver a caixa descer ao chão. Sabrina e Tammy tinham decidido na funerária que ninguém suportaria a agonia, e quando conferiram com o pai, ele concordou. O padre fez questão de dizer, na breve cerimônia, que agora tinham algo para celebrar: a sobrevivência e, esperançosamente, a pronta recuperação da filha e da irmã Anna, que fora poupada do mesmo destino da mãe durante o acidente no 4 de julho. Nem o padre, nem ninguém mais fazia ideia de que Anne agora estava cega. As pessoas descobririam aos poucos, mais tarde, quando a vissem, mas a família estava mantendo o sigilo por enquanto. Ainda parecia uma coisa muito íntima e dolorosa para eles e, acima de tudo, para a própria Anne quando descobrisse. Não faziam ideia de quando lhe contar. Queriam conversar com os médicos primeiro. Sabrina tinha medo de contar cedo demais e deixá-la gravemente deprimida no rastro da morte da mãe, mas sabia que não podiam esperar demais, pois as ataduras da cirurgia estavam para ser retiradas no fim de semana. Não haveria como esconder dela, então. E o pai ainda insistia que o diagnóstico estava errado. Para ele, era inconcebível que uma de suas belas filhas agora estivesse cega. Tudo dera errado nos últimos 5 dias. A família, que nunca havia sido tocada pela tragédia, teve que lidar com um golpe duplo, agora que abalou todos. Conforme cada uma das filhas se afastava do túmulo da mãe, deixava uma rosa branca de haste longa junto da caixa de madeira que continha suas cinzas, repousando no suporte. O pai sentia cada gesto como um golpe. Ficou sozinho perto do túmulo por um longo tempo, e as filhas, respeitosamente, o deixaram lá. Até Sabrina, enfim, se aproximar e enroscar a mão no braço dele. Venha, papai, vamos para casa. Não posso deixá-la aqui assim, Sabrina, disse ele, as lágrimas rolando pelas bochechas. Como isso pôde acontecer? Nós a amávamos tanto. Amávamos sim, disse a filha, secando as próprias lágrimas. Todos estavam vestindo luto, parecendo elegantes e majestosos. Sempre foram uma família bonita e agora, mesmo sem ela, ainda eram. As pessoas que os viam sempre ficavam impressionadas com o quanto eram bonitos. E Jane tinha sido a estrela brilhante e reluzente de Jim. Ele não conseguia acreditar que ela se fora. Talvez seja melhor assim, murmurou Sabrina, enquanto ele permanecia ali de pé, fitando a caixa onde as cinzas dela estavam. Agora ela nunca vai ficar doente nem velha. Não vai sofrer. Ela viveu para ver todas as filhas crescerem. Você sempre vai se lembrar dela bonita e jovem. Jane pouco havia mudado. Sua beleza era atemporal.
e ela exalava acolhimento, energia e juventude. Havia sido estonteante até o fim. Sempre se lembrariam dela assim. A mãe possuíra uma enorme graça. Ele assentiu diante do que a filha dissera, sem dizer nenhuma palavra em resposta. Pegou uma das rosas brancas de haste longa e a deixou com as outras em cima da caixa. Depois pegou uma segunda rosa, manteve-a na mão e se afastou com a cabeça abaixada. Os últimos dias tinham sido os piores de sua vida, como suas filhas bem sabiam. Era como se tivesse envelhecido uma década em 5 dias. O pai entrou na limusine sem fazer comentários e sentou ao lado de Sabrina. Ficou olhando pela janela no caminho para casa. Tammy também estava com eles no carro. Chris e Candy vinham na segunda limusine. Haviam mantido o enterro particular e todas as 3 filhas estavam aliviadas porque os sofridos rituais associados ao falecimento da mãe tinham chegado ao fim. Foram 3 dias rigorosos, em meio ao velório, ao funeral, a centena de convidados em casa e agora este evento pungente, deixando-a no local de seu descanso final. Tinham discutido sobre deixar as cinzas em casa, mas Sabrina e Tammy decidiram que seria muito difícil para todos, especialmente para o pai. Era melhor deixar a discreta caixa de madeira no cemitério. Sabrina tinha a sensação de que a mãe preferiria assim. Como não deixaram instruções quanto ao seu falecimento, tiveram que supor tudo e consultar o pai sobre cada pequeno detalhe. Ele apenas queria que o pesadelo terminasse, que ela voltasse para eles. Sabrina tinha um forte pressentimento de que a realidade da situação ainda não alcançara nenhum deles. Ela se fora apenas há poucos dias, como se tivesse saído no feriado prolongado e ainda fosse retornar. Sabrina sabia que agora tinham que se concentrar em Annie, em sua completa recuperação da cirurgia no cérebro e sua adaptação a uma vida inteiramente nova e desafiadora, uma vez que estava cega. Ainda nem tinham começado a trilhar essa estrada e imaginava que a transição de artista para mulher que não possuía mais visão levaria um longo tempo. Não era uma cruz pequena a se carregar. O pai disse ao chegarem em casa que precisava ir ao banco naquela tarde. Sabrina se ofereceu para levá-lo, mas ele disse que queria ir sozinho. Assim como os outros, ela estava tentando se manter por perto para oferecer apoio quando quisesse e para lhe oferecer espaço quando precisasse ficar sozinha. Como todos eles, o ânimo de Jim se alternava. Às vezes, o peso da tragédia quase o esmagava. Às vezes, ele se sentia bem por algumas horas, mas depois afundava num buraco no chão de novo de maneira repentina, abrupta, com toda a força da perda desabando sobre ele. Era como se seu mundo inteiro estivesse de ponta cabeça, e sob vários aspectos estava. Tinha avisado no escritório que não o esperassem naquela semana, e talvez nem na semana seguinte. Queria esperar para ver como se sentia. Tinha sido consultor financeiro pessoal durante toda a carreira, e seus clientes seriam solidários à sua ausência após a morte da esposa. Os mais importantes haviam sido notificados, e muitos deles enviaram flores. A família ficaria unida até o fim da semana. Então, Tammy voltaria para a Califórnia. Chris voltaria para o escritório e, por fim, o pai faria o mesmo. Sabrina achava que lhe faria bem, mas alguns dos outros não concordavam.
Ele parecia cansado, desgastado e frágil. Tinha perdido vários quilos. Todos temiam que a morte da mãe causasse algum impacto em sua saúde, que ele se transformasse num velho da noite para o dia. Já quase se tornara. Era assustador ver o quanto ele estava despedaçado, perdido sem Jane. Quando Sabrina se encontrou sozinha na biblioteca, após a cerimônia do enterro, ligou para a corretora de imóveis em Nova York, que havia encontrado seu apartamento atual, e contou o que estava procurando. 3 quartos, pois Tammy decidira ficar na Califórnia para continuar produzindo seu programa de sucesso. Sabrina disse à corretora que queria um apartamento claro e ensolarado, de preferência no primeiro andar, com 3 quartos de bom tamanho, 3 banheiros separados, uma sala de estar de bom tamanho, uma sala de jantar, se possível, e talvez até um pequeno gabinete, embora isso fosse opcional. Queriam um prédio com porteiro e algum tipo de segurança, considerando que Candy chegava em casa em horários improváveis e Anne precisaria de ajuda quando entrasse e saísse do prédio, pois as 2 irmãs nem sempre estariam lá para auxiliá-la, caso saíssem ou estivessem no trabalho. Preferiam o Upper East Side ou o Soho, a Tribeca ou a Chelsea. Sabrina preferia a parte alta da cidade e Candy dizia que não se importava onde moraria, desde que estivesse com as irmãs. Ela tinha uma cobertura magnífica que pretendia alugar. A beleza e a vista não significavam nada para ela. Ela nunca se importou em decorá-la ou dar toques finais. Ficava muito tempo fora da cidade para se importar de verdade. Assim como Sabrina, estava interessada na segurança, numa sensação de proteção quando chegasse em casa à noite. As outras não saíam tanto quanto Candy, levavam vidas mais sedentárias. É um pedido extravagante, disse a corretora com sinceridade, a menos que eu tenha a sorte de um acaso, como alguém alugando um apartamento compartilhado por um ano. Sabrina disse que não se importava, com varanda ou vista. Um apartamento acolhedor num prédio antigo também lhe serviria. A coisa mais importante era que pudessem viver juntas e oferecer um ambiente onde Anne pudesse florescer, se sentir confortável e, acima de tudo, segura, enquanto aprendia a lidar com os desafios de sua nova vida. Sabrina também esperava que encontrassem um lugar com uma cozinha decente onde pudessem cozinhar. E com sorte, graças a Sabrina, Chris viria com frequência e prepararia algo para comerem. Ele era praticamente um cozinheiro gourmet. Sabrina queria aprender com ele, mas quase nunca tinha tempo e às vezes não fazia todas as refeições. Pela aparência e pelo pouco que haviam comer naqueles últimos dias, Candy nunca comia. Tammy ficava num meio termo, preocupada com o peso sem ser obcecada, e Sabrina alternava refeições de verdade com saladas, para compensar quando se permitia ser indulgente, o que não ocorria com frequência. A corretora prometeu ligar assim que tivesse algo para mostrar. Sabrina sabia que talvez não achasse nada tão rápido. Por isso, estava aberta a possibilidade de alugar um sobrado geminado também, embora não quisesse incluir isso como primeira opção, porque costumavam ser muito mais caros. Ela tinha explicado o plano ao pai no caminho do cemitério para casa, e ele sorriu ao ouvi-la. Será muito bom para vocês, exatamente como nos velhos tempos, quando todas viviam juntas em casa. Mal posso imaginar
as travessuras que vocês três vão fazer. E quanto a Cris, nisso tudo. Sabrina, viver com tantas mulheres pode ser desafiador para qualquer homem. Até seus cachorros são fêmeas. E tem suas amigas, claro. Sabrina disse que Cris já estava acostumado. Onde quer que vivesse, particularmente com as irmãs, sempre seria um local caótico de se visitar e ainda mais de permanecer. Elas adoravam a atmosfera animada que criavam ao seu redor, e Cris parecia se ajustar bem a isso. De qualquer forma, a corretora sabia de suas exigências. Não achava ser uma tarefa impossível encontrar alguma coisa. Claro que era mais desafiador, porque Sabrina disse que precisava disso com urgência. Annie sairia do hospital em poucas semanas. Por isso, Sabrina queria todas já acomodadas. Tinha que comunicar a saída do próprio apartamento e Candy estava planejando alugar sua cobertura assim que encontrassem um imóvel. Se necessário, poderia pagar o aluguel do apartamento que pretendia ocupar com as irmãs e pagar a manutenção da cobertura ao mesmo tempo, pois era proprietária. Ela ganhava quantias tão absurdas de dinheiro com sua carreira de modelo que podia sustentar luxos que as outras não conseguiriam, mesmo sendo a mais jovem do grupo. Nem Tammy, com seu incrível emprego como produtor em Hollywood, conseguia ganhar tanto quanto Candy. A própria admitia que os cachês das supermodelos eram fora da realidade e ela estava em evidência mais do que nunca. O pai dissera no caminho para casa que pagaria parte de Annie no aluguel, até um pouco mais se as ajudasse. Estava disposto a pagar até a metade, pois achava que o projeto de apoiar a irmã era nobre, embora ainda se recusasse a acreditar que ela ficaria cega para o resto da vida. Ele agora dizia que a visão dela talvez voltasse um dia. O golpe da nova realidade de Annie era simplesmente demais para que ele suportasse. Sabrina sabia que ele acabaria acreditando com o tempo, mas perder a esposa e quase perder a filha, que se tornara permanentemente cega, era quase um choque grande demais para ele suportar. Sua mente se recusava a assimilar ou acreditar no que tinha acontecido nos últimos 5 dias. Era pouco mais fácil para as filhas compreenderem, e Annie ainda nem sabia de tudo. Tammy e Cris fizeram sanduíches quando voltaram. As pessoas estavam lhes deixando cestas de comida, por isso havia uma imensa variedade de guloseimas, lanches e refeições prontas, agrupadas na cozinha. Parecia o Natal, quando os amigos e clientes do pai enviavam cestas de iguarias gourmet e vinho. Mas isso de maneira alguma era o Natal. De fato, Sabrina já estava temendo as festas agora que a mãe se fora. Seria agonizante para eles esse ano. Sabia que, então, a ausência da mãe seria sentida com mais intensidade por todos. O pai foi ao banco quando as meninas saíram para visitar a irmã naquela tarde. Cris se ofereceu para levá-lo. Ele andava tão distraído que as filhas não queriam que ele dirigisse. Nenhuma queria que acontecesse outro acidente como o do feriado, embora todos concordassem que tinha sido uma coisa bizarra. Cris ficou surpreso ao notar quando Jim se aproximou do carro, que ele carregava uma sacola e uma pequena valise. Cris não tinha ideia do que ele estava fazendo, mas parecia muito decidido e pouco falou enquanto se dirigiram ao banco, o que era incomum da parte dele.
Quando Tammy, Candy e Sabrina chegaram ao hospital, Annie estava dormindo. Ficaram por um tempo sentadas, quietas no quarto, esperando que a irmã acordasse. A enfermeira disse que ela estava tirando um cochilo, mas que se encontrava razoavelmente disposta naquele dia. As irmãs sabiam que isso não duraria muito. Ao fim da semana, a realidade a teria atingido, feito um tsunami.